Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você e hoje para falar de uma dinâmica chamada pessoas balão, ou pessoa balão ou pessoas balões, como você quiser. E você vai apenas precisar de uma bola com um alfinete. E aí, como que você vai trabalhar essa dinâmica? Essa dinâmica é justamente para trabalhar a questão dos relacionamentos, da comunhão, né, do relacionamento comunitário, porque justamente, como eu falei, pessoas balão, né, pessoas balões, muitas vezes a gente pensa, né, que uma pessoa, porque ela está cheia de vida, né, porque ela está cheia de coisas boas, aparentemente é o que ela passa para você, mas logo você vai perceber que ela está, na verdade, não é cheia de vida, mas é cheia de ar. Muitas vezes essas pessoas, elas não conseguem trabalhar com a questão emocional, né? Com essa inteligência emocional que hoje tem sido, assim, digamos, colocado mais em prioridade na vida das pessoas que trabalham em equipe, que estão ali juntas, né? Porque isso é muito importante. A gente não pode simplesmente se deixar levar por algumas críticas, por algumas ofensas, por algumas palavras que às vezes saíram de uma forma inocente, de uma forma que não foi a intenção, né? Óbvio que tem situações em que há sim intenção, mas mesmo que elas existam, você não pode se deixar levar por elas e se tornar muitas vezes uma pessoa agressiva, uma pessoa violenta, uma pessoa que vai retribuir da mesma maneira. E isso é ter inteligência emocional, é saber quem você é, né? Se você sabe o seu valor, se você sabe quem você é, se você sabe quais são os seus princípios, então você não vai se preocupar se alguma pessoa pensa isso, ou fala isso ou aquilo de você, ou de alguma forma, né, tenta te ofender. Porque as pessoas fortes, elas não se ofendem facilmente. Então, por esse motivo, muitas vezes nos tornamos pessoas balões, pessoas que estão cheias de ar e nada mais. São as pessoas que se deixam levar por essas atitudes alheias, né? Por essas situações que são situações comuns da vida. Então a gente não pode ser fraco nesse sentido. Precisamos saber a nossa força. Um outro tipo de pessoa balão, uma atitude que faz com que elas mostrem quem realmente elas são. Essas pessoas, então, elas parecem que têm opinião própria, né? Elas parecem que têm firmeza naquilo que elas pensam. Elas passam, né, aquela figura, né, aquela pessoa que tem uma força interior, mas ela logo mostra, né, ou demonstra, ela se deixa levar por qualquer brisa, né, qualquer situação que vá fazer com que ela se desestabilize, que ela perca o equilíbrio, né? Então, mais uma vez, né, essa pessoa que está sendo ou está se deixando ser uma pessoa balão. Uma pessoa que, embora pareça ter uma força, mas ela mostra que ela, na verdade, tem uma fraqueza. Ela não demonstra essa inteligência emocional a qual eu falei. Então, é muito importante que a gente reflita, que a gente olhe para dentro de nós, que a gente reflita, né, e perceba quais são as nossas, né, atitudes, como que nós somos, como é que nós estamos reagindo às circunstâncias da vida, aos relacionamentos, né, quando nós estamos no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, né, com o nosso relacionamento familiar. E por fim, tem aquela pessoa também, não sei se você conhece alguém, ou se você é assim, sabe aquelas pessoas que não têm assim um controle emocional? São pessoas que realmente elas demonstram que elas, sabe aquelas pessoas que a gente chama de pavio curto? Qualquer coisa você sabe, ela não vai suportar aquela situação, né? Qualquer situação que venha, qualquer palavra um pouquinho mais, né, forte, mais áspera, qualquer situação, ela perde a calma. Como se diz por aí, ela desce do tamanco. Essa pessoa, ela está prestes a qualquer momento explodir. Momento explodir. Isso mesmo.
E você vai fazer dessa forma, tá? Quando você falar dessa pessoa, você vai estourar esse balão. Por isso que você necessita do balão e do alfinete. Eu não tinha alfinete, foi com a unha mesmo. Você depois que chegou a esse ponto, né? Você então vai pedir para que as pessoas ou se dividam em grupos, a depender do tamanho do grupo que você tem. Né? Depender, menores, maiores, você decide. Mas é bem interessante que você feche em grupos pequenos e ao final, então você abra para que todos eles falem ao grupão aquelas coisas que realmente desestabiliza, aquelas coisas que realmente faz você, né, querer descer do tamanco, se vale a pena, se isso ajuda no relacionamento. Óbvio que não ajuda, né? Por isso que a gente fala de inteligência emocional. É muito importante você ter esse equilíbrio emocional, você saber como se relacionar com as pessoas. Hoje é uma das coisas que mais tem estado em voga, tem sido prioridade. A gente não pode, por qualquer coisa, estar se colocando numa situação violenta, agressiva, de desentendimento. A gente realmente tem que se segurar, tem que contar até 10, né, para deixar a poeira baixar e saber que nós temos um valor muito maior e que não é interessante, né, você se desentender aí com as pessoas com as quais você se relaciona. Se você quiser colocar alguns versículos, existem na Bíblia vários versículos, eu vou estar colocando aqui para você, tá? Mas um que é muito importante e é uma coisa que realmente vai ajudar a você ter um maior controle sobre você, são os frutos do Espírito Santo. E você só obtém os frutos do Espírito Santo a partir do momento que você tem uma vida nova, né? Que você nasceu de novo. Aquele que não nascer de novo não tem como estar, como eu poderia dizer, né? Está recebendo o Espírito Santo. A Bíblia diz que todos quanto o receberam foram feitos filhos de Deus, né? João 1:12. Então isso é muito importante. Jesus falou, não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita dentro daqueles que aceitam, que tomam essa posição de andar com o Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus. E lá em Gálatas 5:22 e 23, justamente lá você vai ver falar, né, dos frutos do Espírito Santo, que é o amor, que é a alegria, que é a paz, que é a longanimidade, benignidade, bondade, a fidelidade, mansidão, o controle, né? Você tem aquele controle próprio. Então, para essas coisas não há lei. Então, você só consegue ter esse controle, essa força, né, de saber que não vou fazer isso, é quando você tem esse fruto do Espírito Santo, né, que são essas coisas que eu acabei de falar para você, mas você só tem como obtê-lo, né, a partir do momento que você tem essa intimidade com Deus, de buscar a Deus, de se colocar na presença de Deus. Então, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu amei essa dinâmica. Faz aí na sua célula, no seu grupo de escola bíblica dominical, faz aí com o seu ministério de mulheres, de homens, faz aí com as suas crianças, né? Faz aí com o grupo que você, né, tiver aí liderando, tá certo? E hoje, para trazer uma dinâmica assim bem interessante e bem polêmica, né? Uma dinâmica que vai realmente aí fazer a sua turma refletir, pensar 2 vezes antes de agir. E vamos lá, nossa dinâmica? Então, o nome dessa dinâmica é: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? Enfim, é uma reflexão bem interessante e é essa a pergunta, né? Porque essa é a situação que muitas vezes nós nos encontramos. E aí, como que vai funcionar? Você vai colocar as cadeiras em círculo. E aí, em cima de cada cadeira, você vai, então, previamente fazer a escolha de algumas situações, né? Pega lá em revista, imprime da internet, ou se você não tiver as imagens, se você tiver dificuldade, você pode também colocar por escrito, né? Pensa em algumas situações, principalmente você que conhece os seus alunos, conhece o seu grupo, sabe mais ou menos quais as situações que eles vivem, inclusive que você vive também, né? Porque nós estamos aqui no mundo e nós passamos por várias situações
por várias tentações e muitas vezes nos questionamos: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria nessa situação? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Vamos buscar na palavra de Deus? Vamos buscar aí algumas passagens bíblicas, alguns versículos. Então pronto, pessoal, você já colocou ou por escrito, ou imagens, ou fotos de revista, em cima de cada cadeira. Cada cadeira é uma situação. Os seus alunos chegaram, a sua turma chegou, sentou-se, pegou aquela gravura, né? Você vai pedir para eles analisarem essa gravura, e aí, analisando essa situação, deixa aí um tempinho para eles, né, observarem, refletirem, pensar, né, analisar o que eles estão vendo ali naquela foto, naquela imagem. O que está escrito, o que você escreveu, né, de situação. E aí, a depender dessa situação, agora sim, você vai perguntar para eles. Agora, óbvio, né? A cada situação é bom que você mesmo já tenha uma passagem bíblica, né, para ser o fundamento, né? Você vai deixar eles falarem, mas você vai ter um fundamento bíblico para justamente solidificar aquela ação, ok? E aí você vai dizer para eles, né, pessoal, e vai falar para cada um: João, o que você está vendo aí na sua imagem? E aí ele vai dizer, né? Essa situação aqui é uma situação em que essas duas pessoas estão meio que discutindo uma com a outra. Se tiver alguma coisa escrita, né? Ou qual o motivo dessa discussão. Às vezes, na maioria das vezes, as discussões são infundadas, né? Não tem porquê. Você pode sim discutir com uma pessoa, mas sem agir com violência, né? Você pode conversar, porque discutir não é brigar, não é ser violento. Discutir, como a própria palavra fala, né? Discussão, é você debater, é você conversar, é você colocar os seus pontos. Então vai depender muito daquela situação, né? Tem situações que você simplesmente, olha, é melhor você ficar quietinho, é melhor você até calar, né? Porque às vezes, a depender de com quem você fala, aquela pessoa, ela entende mal, ela interpreta mal, ela age com violência contra você, não é isso? O que a Bíblia diz? No que depender de nós, tende paz com todos os homens, né? Então, a depender, é isso que nós devemos fazer. Nem tudo carece de uma discussão, porque muitas vezes você acaba até perdendo uma amizade. Será que vale a pena? Será que Jesus entraria numa discussão? Não é isso que eu vejo, né? A palavra de Deus não diz isso. Inclusive, a gente sabe lá das bem-aventuranças, né? Dos pacificadores. Então, é justamente, essa seria só um exemplo, né, de algumas passagens bíblicas, né, de alguma resposta a essa situação, né, onde duas pessoas estão aí agindo com uma certa violência. Bom, aí você vai colocar, né, outras situações, você pode colocar alguma coisa sobre a infidelidade. O que Jesus faria nessa situação? Gente, tem tantas, né? Tem problema familiar, quando você às vezes ouve uma resposta de alguém, da sua sogra, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão. Como você agiria, né? Como você agiria e como Jesus agiria nessa situação? Tem alguma situação de que você às vezes comprou algo, mas você, enfim, não está ainda com aquele desejo de pagar, né? Não tá meio que fazendo, sabe, vista grossa para aquele compromisso. Tem alguma situação referente a estar vivenciando alguma situação de saúde, alguma situação que é muito complicada, algum problema doméstico, algum problema em que realmente exija a sua fé. E muitas vezes não é o que tem acontecido, mas é justamente puxando para você o que Jesus faria. Será que eu estou agindo corretamente? Será que eu estou tomando a decisão correta? São várias situações. Então, pode responder a questão do outro, porque a gente tem uma sala, a gente tem um grupo, mas cada um está num patamar, né? Nem todos estão nivelados, né? Nem todos estão no mesmo nível. Então,
aquele testemunho de um vai servir para o outro. Às vezes o que eu sei em relação a esse tema não é o que o outro sabe. Então é um ajudando o outro nessa reflexão, nesse debate. Então é isso que vai ser interessante aí para sua turma. E óbvio, depois que eles terminarem, depois que eles falarem, você inclusive pode mediar enquanto eles estão falando, né? Ajudando aí a eles terem um norte, terem um foco. E então, depois que todos falaram, você então vai pegar a palavra e aí você vai colocar algumas passagens bíblicas que vai fundamentar justamente todo o debate que ocorreu aí com a sua turma. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês e hoje para trazer uma dinâmica que com certeza você vai amar. Do que se trata essa dinâmica e do que você vai precisar? Essa dinâmica trata justamente a respeito do ser cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo e você desenvolver aí a sua dinâmica, você vai precisar de algumas coisinhas. Primeiro, você vai precisar de um isqueiro, de um copo com água, de um copo vazio. Então, vamos lá para o desenvolvimento dessa dinâmica? Então, pessoal, e aí depois que você tiver falado a respeito do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo e quando ou como fazemos para estarmos cheios do Espírito Santo. O que eu basicamente quero falar hoje com vocês é a respeito, muitas vezes, de como nós nos machucamos, nos magoamos, ficamos feridos, ficamos fracos diante das situações, das circunstâncias que são muito difíceis, não é mesmo? E aí vamos supor, você vai dizer na sua turma, que esse copo é a vida deles, né? Vazia, não tem o Espírito Santo. Então, é assim que você vai fazer. Essa aqui é uma vida vazia do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa não tem o Espírito Santo, basicamente ela fica à mercê de todas as situações difíceis da vida, ou seja, enfraquecidas, porque elas não têm esse poder, elas não têm essa ajuda, elas não têm esse consolo. E aí, você vai pegar aquele isqueiro que eu te falei e você vai demonstrar isso, tá? Você vai fazer isso. Enquanto você esteja falando, você pode até falar, gente, é assim que fica uma vida que não tem o Espírito Santo, né? Diante das dificuldades, diante dos problemas, olha como vai, né, sendo destruído. Lembrando que esse aqui é como se fosse, né, você, né? É uma vida vazia do Espírito Santo de Deus. Divórcios, óbitos, desemprego, uma saúde debilitada, problemas de depressão, ansiedade. E você então vai colocando tudo quanto é problemas, né? Coisas que você queria alcançar, né? Às vezes coisas até simples, mas só pelo fato daquela pessoa não ter o Espírito Santo de Deus, ela não ter comunhão com Deus, ela não ter entregue a vida dela a Deus, ela então se sente assim, fraca, né? Tudo abate ela, tudo é motivo para destruir, para acabar com ela. Todos os problemas, às vezes situações, coisas que você ouve, que você às vezes não está acostumado, mas que você tem aquele temor, que você fica apavorado, coisas ruins que a gente ultimamente tem ouvido, né? Nos jornais, nas reportagens, pessoas que falam com a gente, a violência, tudo isso nos deixa tão atemorizados, tão apavorados, nos sentimos tão solitários, tão sozinhos, tão abandonados, e tudo isso acaba com a nossa vida, né? Nós não temos fé, nós não temos coragem, nós não temos esperança. E aí, pessoal, é isso que você vai fazer. Enquanto você fala, você vai queimando, né? Porque isso aqui são todas as dificuldades que nós estamos aí vivendo nesse mundo. Tudo isso que eu acabei de falar. E aí você vai desenvolvendo, né? Pode ser que eu deixei de falar alguma coisa aqui,
Mas aí você vai pensando de acordo com a sua realidade. E então, né, você vai mostrar para a sua turma como é que fica uma vida sem Deus, uma vida sem o Espírito Santo, uma vida vazia do Espírito Santo, né? Ela é abalada facilmente, ela é destruída. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, quando eu falo uma vida sem Jesus Cristo, uma vida vazia do Espírito Santo, ou seja, serve para quem é cristão e para quem não é cristão, né? Porque muitas vezes o cristão, ele vai vivendo a vida, mas ele extingue o Espírito Santo, ele não se enche do Espírito Santo. Então, ele está totalmente à mercê de todas essas dificuldades e não entende muitas vezes porque está triste, porque está deprimido, porque está fraco, porque não consegue enfrentar as situações difíceis da vida e às vezes toma atalhos. Então, tudo isso. E as pessoas que não têm, né, a Deus, não digo a Deus no coração, porque se você perguntar, todo mundo tem Deus no coração. Mas muitas vezes as pessoas vão vivendo da maneira que elas acham melhor, com aquele pensamento, né, que basta ter Deus no coração. E uma vida de coisas que desagradam a Deus. Então, uma vida sem Deus e uma vida de um cristão que não se enche do Espírito Santo da mesma maneira. Diante de todas as dificuldades da vida, essa pessoa sucumbe. E aí, então, uma pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida de uma maneira plena, de uma maneira que ela vai se enchendo a cada dia, que ela vai negando pecados na vida dela, ela sabe o que é errado, ela sabe o que desagrada a Deus, ela sabe, né, o que realmente o Senhor Jesus, ele exige de um discípulo, de uma pessoa que deseja seguir o Senhor, né, que deseja segui-lo. E aí essa pessoa, então, ela vai deixando de lado, né? Ela pede ajuda ao Espírito Santo, ela pede ajuda, ela pede a força, e ela, então, vai vencendo esses obstáculos, ela vai vencendo esses pecados. E aí, diante das situações que ela ouve, né? As situações que nós vivemos, situações hoje de desemprego, né? Todo mundo está propenso a divórcio, a óbito. E aí você vê, olha, o que é que acontece com essas vidas. Aqui são as pessoas cheias do Espírito Santo. Os problemas vão vir, mas você cheio do Espírito Santo, olha, você está percebendo? Gente, o copo nem quente fica. E não diga que eu estou passando longe, porque, ó, eu estou colocando bem perto, como eu coloquei da outra vez, e realmente, olha, não acontece nada. E é isso que você vai fazer. Essa é uma vida plena, é uma vida cheia do Espírito Santo. Olha. Acho que queima meu dedo. Tá vendo? Gente, nem quente está. Então, pessoal, essa é a dinâmica e é isso que você vai falar para a sua turma baseado nesse tema. Então, o ideal é você fazer o estudo e depois aplicar a dinâmica. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, é isso aí. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.